Hello, students! Preparados para a próxima aula? Hoje é o PET do 7º ano, porém, também serve para o ensino médio e as outras séries, ok? Venham comigo, se liga na minha dica! Let's go? Hello, students! Tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje não é só para o 7º ano, por mais que o nome dessa aula seja para o 7º ano, essa aula permeia, né, ela abrange do 6º ao 9º ano, que é o ensino fundamental completo, e também todas as séries do ensino médio. Eu já fiz uma outra aula, né, que falou sobre palavras cognatas, estratégia de leitura, mas essa aula de hoje é para fixar esse conhecimento, tá? É para reforçar tudo que a gente aprendeu. E esse é um assunto que está indo em todas as séries, todas as aulas que estão passando na televisão, né? Ele está tratando disso, né? De palavras cognatas, interpretação de texto, compreensão textual, análise e tudo mais. E também nas apostilas, o que mais trabalhou foi isso. Inferência, o uso, né, das palavras cognatas, como você reconhece o sentido do texto. Então, só que cada série trabalhou um gênero textual diferente e de uma maneira diferente, tá bom? Primeiro, então, vamos fazer uma review, uma revisão. Por quê? Porque às vezes algum aluno lá do ensino médio não lembra o que seria palavra cognata e às vezes não aprendeu nenhuma estratégia de leitura, apesar que o que eu vou dizer aqui ajuda vocês em português, né, na língua portuguesa e também na língua inglesa, e ajuda vocês em qualquer idioma, qualquer aprendiz de qualquer língua estrangeira, né, vai usar dessas dicas que eu vou dar para vocês. Então, a primeira informação que eu vou dar aqui, tá, pessoal, é sobre o que seriam as palavras cognatas. Lembrando que as palavras cognatas ou palavras transparentes são as palavras que se parecem na escrita e, consequentemente, têm o mesmo significado. Então, ou seja, eu olho a palavrinha, nossa, parece com a palavra X. E realmente tem o significado da palavra X, tá? Então, assim, independente se é em francês, se é em espanhol, o significado vai ser o mesmo. Claro que o sotaque e a pronúncia mudam, porque é outra língua, né, galera? Mas aqui a gente tá falando do quê? Da escrita, não de pronúncia, né? Não da fala, né? Então, se a escrita é semelhante, na maioria das vezes o significado é igual, porque também existem os falsos cognatos, como eu já disse em um outro momento, tá bom? E aqui, gente, se eu quisesse dizer em inglês, false cognates. Mas em português eu posso falar com vocês, procurem os cognatos, mesma coisa. Procurem as palavras cognatas, também. Palavras transparentes, idem, tá? Essas três expressões se referem à mesma coisa, tá? Então, parece na escrita e mesmo significado, caminham juntas. Eu não preciso do dicionário nem do tradutor para eu adivinhar, só de olhar eu já vou entender. E essa palavra cognata é uma das estratégias de leitura. É o que vai ajudar você, meu querido aluno, a entender um pouco mais, tá bom? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês, tá? Um pouquinho de exemplo. Nada mais é, gente, que uma palavrinha simples, que é a palavra língua ou idioma. Aqui ela tá em português, né? Por isso que tá a bandeira do Brasil, tá? Mas aqui, se eu for abaixo, ó, tem o long, que é em francês, tá? Tá no francês. Aqui eu tenho language, que tá em English, tá? E aqui eu tenho idioma, que tá no espanhol, tá? Então aqui eu tenho 4 línguas, 4 idiomas diferentes, mas eles têm a origem na mesma língua latina, que é o latim, tá? Apenas o inglês, tá, gente, que ele também tem seu surgimento em algumas nas línguas anglo-saxônicas, que por isso que ele tem algumas divergências com as outras línguas, mas o espanhol, o francês e o português se parecem bastante. Eu estudo francês e vira e mexe eu viro pro meu professor e falo assim, nossa, mas essa palavra aqui parece tanto com português, nossa, essa aqui parece tanto com inglês, porque realmente é essa semelhança. Então, por isso que eu disse que as palavras cognatas não existem só do português com o inglês e vice-versa, também do francês com o português e com o inglês também.
tá? E vocês viram aí? Claro que eu pronunciei diferente, porque são idiomas diferentes, mas a escrita é super parecida, só de olhar eu sei. Claro que eu dei só um exemplo para vocês, mas foi só para mostrar o que seria palavra cognata e como ela abrange todas as línguas, tá bom? Aqui eu trouxe o texto que apareceu para vocês na apostila. Eu sei que a primeiro momento o aluno fala assim, nossa, como que eu vou traduzir esse texto? Como que eu vou entender? Como que eu vou responder? Eu sei que é isso que acontece, mas tenham calma, take it easy, ok? Calma, tá? Porque vocês têm que ir o quê? Passo a passo, linha por linha, frase por frase, tá bom? Por quê? Porque primeiro eu vou procurar o quê? As palavras cognatas. E é isso que nós vamos fazer juntos agora. Eu vou tentar encontrar junto com vocês algumas palavras cognatas, tá? É uma tarefa simples, uma tarefa super fácil. Eu imagino que enquanto eu estou aqui conversando com vocês já estão de olho no texto, porque agora vocês estão com um novo olhar, né? Um olhar mais amplo, mais claro, vocês estão mais calmos, mais tranquilos. Aí vocês vão olhar esse texto agora o quê? Procurando o quê? O ensinamento que eu acabei de dar. As palavras cognatas, aquelas que se parecem com a nossa língua, com a língua portuguesa, tá? E é elas que vão ajudar você a entender um pouco mais. Let's go? Vamos lá. Aqui eu tenho ideas, ideias, tá? Tá vendo que o jeito de escrever é bem semelhante? Tenho culture, que é cultura. Tá vendo? Novamente, semelhança na escrita, o significado é o mesmo. Science, ciências, ciência, né? Pode ocorrer de a palavra ser escrita igualzinho no inglês e mesma coisa no português. Pode ser que tenha pouca diferença. Pode ser que à primeira vista você pense numa possível tradução, mas na verdade eu vou ter outra, mas a equivalência é a mesma. Como assim, Eric? Às vezes você entendeu no singular, mas o texto está usando o plural. Às vezes você compreendeu o sentido, mas no texto está no passado. É isso. Às vezes você entende através do radical da palavra, mas na verdade ela está mostrando outro, né? Por exemplo, essa palavra aqui. Algumas pessoas podem entender como produtivo, outros como produtividade. Mas é só traduzindo o texto, só analisando o contexto e a frase que vocês vão ver o sentido real. No caso aqui, produtividade, né? Social, social, tá? Quando você vai fazer essa análise, tem que ir frase por frase, parágrafo por parágrafo. Se você for do início, já correr lá pro fim, você não vai entender nada, tá? E vai ficar um trabalho mal feito e realmente você vai falar que não sabe inglês, que não entende inglês. Tudo é com calma. Para fazer bem feito, é com calma. Para entender direito, é com calma, tá bom? Então, aqui mais uma, socially, tá? Urbanization, urbanização. Ah, Eric, mas você saltou um monte de palavras. Lembra que eu disse que eu ajudaria vocês a encontrar algumas? O trabalho é de vocês. Eu estou dando só o pontapé inicial. Só estou dando o primeiro passo. Só estou dando uma forcinha para vocês também conseguirem fazer sozinhos, para vocês, a partir de agora, depois que acabar essa aula, olhar esse texto e pensar, eu também consegui encontrar, do lado daquela palavrinha que a Erika apontou, tinha outra, abaixo daquela outra que ela mostrou, também encontrei mais uma. É isso que a gente vai fazer, é isso que eu gostaria que vocês tentassem aí na sua casa. Vamos ver mais uma? Common, comum, exist, existe, create, criar, tá? Continue, continuar. Pollution, poluição, tá? Entre outras que apareceram aqui, energy, transportation, tá? Então, tá vendo? Essas palavras me ajudaram a entender um pouquinho do sentido, porque se eu consigo traduzir essas palavras, claro que nem tudo é só tradução, é entendimento, é compreensão. Né? Mas elas me ajudam a saber o quê? O contexto, o sentido principal, o assunto, do que se trata, do que está falando, né? Já me ajuda a pegar metade da frase ou mais da metade do texto, tá bom? Aí a apostila trouxe para vocês um pouquinho de vocabulário, tá? Foram só essas palavras que ele trouxe, né? Igual development, que é desenvolvimento, né? Development. To deal with, que é lidar com alguma coisa, né? Tipo enfrentar, né? Such as, tais como, quando você vai citar, exemplificar, né? Challenge, vocês já devem ter visto essa palavra no Instagram, né? Que é os desafios, desafiar, né? Increase, o aumento, aumentar.
People, pessoas, existe essa palavra com S, mas ela vai ter outro significado, que a gente vai ver em uma outra aula, tá bom? To enable, que é propiciar. Vocabulário, gente, não é a tradução. O vocabulário é para te dar uma forcinha, uma dica, tá? O vocabulário sempre vai trazer as palavras principais, ou as mais difíceis, ou as diferentes, tá? Então, o que acontece? Eu trouxe aqui também as mesmas para vocês verem que o vocabulário não vai te dar tudo de graça facilmente. Ele vai te mostrar, esse é o começo. Vamos procurar mais? Vamos pesquisar mais? Vamos aprender mais? E se você já sabe essas, eu sei só 6, só 7, olha, só trouxe 6, mas já te ajuda a entender 2 frases, porque às vezes uma dessas palavras podem se repetir. E a repetição de palavras, você aprende a palavra uma vez, se ela foi usada 10, você vai entendê-la 10 vezes. Tá vendo que legal? Isso que é o importante. Eu trouxe aqui um dos parágrafos do texto e abaixo eu coloquei a tradução para facilitar para vocês, tá? Eu vou ler a tradução para vocês irem já olhando, né, o texto em inglês, tá? É um dos fragmentos do texto que eu peguei, tá? É a parte 1, tá? Existem muitos desafios para manter as cidades de uma maneira que continua a criar empregos e prosperidade, sem sobrecarregar terras e recursos. Os desafios urbanos comuns incluem congestionamento, falta de fundos para fornecer serviços básicos, falta de moradias adequadas, infraestrutura em declínio e poluição do ar nas cidades. O que acontece? Algumas dessas palavras, igual poluição do ar, air pollution, né? Existem muitos desafios. Olha o existe aqui. Se existe o quê? Many challenges. Muitos desafios, né? Aí o que? Esses desafios são para quê? Para manter uma cidade o quê? Que continua, that continues to create jobs and prosperity, ou seja, que continua a criar empregos e prosperidade. Então, tá vendo? As pessoas têm uma noção errada ali no inglês. Mas o inglês é tudo ao contrário. O inglês é tudo diferente. O inglês é uma coisa louca. Não é assim. Você viu que a gente foi passo a passo, as palavrinhas estavam lá, né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Analise com calma, analise com atenção, com um novo olhar. Procure as palavras conhecidas, procurem as palavras cognatas, procurem as palavras que se repetem, porque você vai ver a palavra challenge em outros momentos no texto. Você vai aprender que a palavra urban também se repete. E isso vai ajudar você a entender que não precisa ficar traduzindo aquele monte de coisa, porque é isso que às vezes atrasa você fazer um exercício em sala, é isso que às vezes impede com que você aprenda mais, porque você fica tão preocupado em traduzir um monte de coisa e às vezes a informação está bem ali, na sua cara, na sua frente. Trouxe aqui um pouquinho de gramática. Para eu entender texto, eu também preciso conhecer gramática, né? Eu preciso entender um pouco da língua inglesa. Né? Diretamente do texto tinha essa frase, ó, many challenges exist. Porém, se eu tirasse essa frase do plural e colocasse no singular, vocês viram que o meu verbo mudou? Exists. Ele ganhou S. Não quer dizer que ele está no plural não, tá bom? É porque aqui, ó, challenge já não é os desafios, eles. São o quê? O desafio. Ele, um desafio só. Não disse qual, mas falei que é o desafio. Aqui eram muitos. Aqui é só um. Então, se é só um, o sujeito é quem? Ele. Terceira pessoa do singular. E quando é a terceira pessoa do singular, sempre gosto de repetir para fixar. Se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular no presente simples, o verbo, consequentemente, vai ganhar S, ES ou IES. Isso somente nas formas afirmativas, ou seja, na frase afirmativa e só no presente simples, tá? E só se o sujeito for he, she or it, ou seja, ele ou ela, que é a terceira pessoa do singular. Agora vamos lá. Common e Urban Challenges. Vocês viram que aqui eu quis dizer que os desafios são comuns, né? Os desafios são urbanos e comuns.
Então, a palavra common, urban, aqui está agindo como um adjetivo, como uma palavra caracterizadora, né? Tá dando uma definição, tá diferenciando. Então, em inglês, tudo que diferencia, caracteriza, qualifica, vem antes. Challenge é o substantivo, é o nome, é a coisa. Porém, common e urban está agindo como adjetivo, como uma palavra que dá característica, porque não é qualquer tipo de desafio. Por isso que ela veio antes, tá bom? Então, nessas frases aqui, nesse contexto, essa era a dica que eu tinha até para vocês, tá bom? Aqui eu trouxe a parte 2. Tá? A parte 2, tá? Fala sobre um outro parágrafo do texto, tá bom? Desafios rápidos de urbanização, como a remoção e o gerenciamento seguros de resíduos sólidos nas cidades, podem ser superados de maneiras que eles permitam continuar prosperando e crescendo, melhorando o uso de recursos e reduzindo a poluição e a pobreza. Um exemplo é um aumento da coleta de lixo municipal. É preciso haver um futuro em que as cidades ofereçam oportunidades para todos, com acesso a serviços básicos, energia, moradia, transporte e muito mais. Tá? Novamente eu li a tradução para vocês fixarem o sentido do texto. Mas eu vou pegar algumas frases para vocês verem passo a passo como foi feito e ver a importância das palavras cognatas e conhecidas, tá bom? Igual aqui, ó. Rapid Urbanization Challenge, ou seja, os desafios rápidos da urbanização. Rapid Urbanization Challenge. Tá? Novamente, tá vendo? Aqui eles agem como adjetivo, por isso que vem antes da palavra challenge, né? Aqui, ó, outro exemplo, ó, to continue, para continuar, né? Aqui, ó, and reducing pollution and poverty, e reduzem poluição e pobreza. Tá? One such example is an increase, ou seja, um outro exemplo é o que? Um crescimento, tá? Então, tá vendo que a frase foi feita o quê? Passo a passo, parte por parte, fragmento por fragmento, informação por informação. Então, tudo que eu coloquei aqui na tradução para vocês foi mostrado aqui no texto. Né? Claro que em língua inglesa e claro que do jeito que a língua oferece, né? De acordo com as regras gramaticais e a sua estrutura. Mas não é tão difícil quanto parece, né? Então, essas palavras cognatas, as palavras conhecidas igual and, e, né? A outra aqui, ó, of, de, do, da, can, que é o poder de conseguir, o be, que é o verbo to be, tá vendo? Needs, que é precisar. Então, assim, with, que é com, são palavras base, palavras básicas que você aprende lá no 6º ano e ao longo dos anos vai usando cada vez mais. Então, é isso aqui que vai ajudar vocês a entenderem a tradução e o sentido do texto, tá bom? Novamente, mais algumas regrinhas para vocês, tá? Para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento do texto, tá? Lá tinha uma frase que era assim, ó: ways that allow them to continue to thrive and grow. O que acontece? To continue está acompanhado da palavrinha to. Então, por isso que deu o sentido de continuar. Normalmente, quando tem a palavra to antes do verbo, tá? Vai dar o sentido do infinitivo. O infinitivo é a forma original do verbo, é a forma base dele, é de onde tudo parte. Né? Então, sempre que você, na maioria das vezes que você vê a palavra to com o verbo, ele vai estar no infinitivo. Aqui eu trouxe outra frase, olha. Such an example is an increase. Is é o verbo to be no singular. Lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Aqui, como é um exemplo só, is, só, singular. And é um artigo indefinido. Artigo indefinido é aquele que não define, é aquele que não especifica. Significa um ou uma. Como aqui é and? Por que and? Porque increase começou com a letra I. I é uma vogal. Som de vogal começa por vogal, uso and. Tá? Isso aqui também é matéria do 6º ano, mas ainda permanece no 7º e nas séries subsequentes, né?
Esse infográfico, o que seria um infográfico? É uma outra atividade da apostila. O infográfico é um texto que envolve dados, estatísticas, informações, explicações, imagens, e é tudo o que essa imagem tem. Essa imagem, ela não tem só frase ou texto, ela tem linguagem verbal e não verbal. E ela também tem informações e dados para vocês. A imagem não ficou tão legal porque foi a única que eu consegui e é a mesma imagem que está na apostila de vocês. E mesmo na apostila, infelizmente, o material não tá tão legal, tá? Mesmo a gente aumentando e mudando, mas o que é principal é visto nela. Até mesmo as questões de Enem, às vezes as imagens vêm assim. A pessoa tem que, né, se forçar a entender, se forçar a perceber, né? Então, às vezes, é mesmo para a pessoa analisar melhor mesmo e ter mais atenção, tá bom? Então, aqui, vejam com atenção que tem vários dados, né? E aqui eu já passei para esse slide porque eu recortei algumas das partes mais importantes que eu achei para fazer duas perguntinhas para vocês. A primeira, isso aqui é uma das figuras que estão lá, tá? Para vocês analisarem. E uma das perguntas que eu poderia fazer sobre esse infográfico era: quantas pessoas respiram ar poluído? Ai, Erika, mas como que eu vou achar? Primeiro, perguntei quantidade. Lembra que eu falei que o infográfico mostra dados, estatísticas? Dados e estatísticas são feitos através de números. Tem o 9, 9, e o 10, 10. Então, essa pergunta vai ter como resposta os dados de quê? 9, 10. Né? Vamos ver se tem a ver com a nossa pergunta. Ar poluído? Polluted, palavra cognata, poluído. Air, tá vendo? Então, aqui tem minha resposta. Quantas pessoas? 9 em cada 10. Aqui, quantas pessoas têm acesso ao transporte público? Ah, Erika, tá difícil ver, mas vamos esforçar, vamos tentar, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar um pouquinho mais. Ó, transporte, palavra cognata. Então, aqui, ó, only half. Então, aqui, ó, 53%, né? Então, aqui, ó, os dados já é através de percentage, ou seja, porcentagem. Então, tá vendo que se eu tiver uma atenção maior, se eu analisar direito, se eu lembrar dessas dicas, vai ficar mais fácil. E tá vendo como que eu observar as imagens, as palavras conhecidas e as palavras cognatas facilita o nosso trabalho? É isso que eu tô tentando dizer para vocês, pessoal. Aprendam com as palavras cognatas, gravem essas palavras simples do dia a dia, observem as figuras, observem os numerais, observem todas as dicas que são dadas. Isso são dicas, isso são o quê? Facilidades para você compreender e aprender mais e melhor. Aqui eu trouxe mais um pouquinho para vocês do que estava lá na apostila. Lá mostrou um vídeo, tá? O vídeo vai além da figura, claro, vai além da escrita, vem a oralidade. Pensa numa música. Vamos esquecer que lá foi pedido um vídeo. Se fosse uma música, talvez você, se tiver 100 palavras na música, você vai conseguir entender em inglês 20 e dessas 20 conseguir entender o significado de 10. Ah, mas faltou 80. Tá, mas ainda assim você treinou seu listening, ou seja, treinou sua audição. Com o tempo, quando você ouvir aquela música de novo, você já não vai entender só 20, vai entender 30 e vai conseguir saber a tradução de 15. E quando você pegar essa música escrita, vai ficar mais fácil ainda. Né? Mesmo que você veja a música só em inglês, você já está vendo a letra, vai saber como escreve aquelas palavras, e depois ao procurar o dicionário, né, e o sentido daquelas palavras, vai ficar mais fácil. Ó, ouvir a música, ó, nessa parte fala isso. Ó, essa parte, essa palavra em inglês, agora eu já sei falar. Então, tá vendo? Só que aqui, como foi um vídeo, o vídeo estava super fácil, porque por mais que ele não trouxesse a tradução, as cenas mostravam o sentido. Tinha várias palavras cognatas, era um vocabulário bem simples, bem fácil, né? E ele falou bem pausado, isso também ajudou, né? Ele estava bem tranquilo no vídeo, né? E estava escrito em inglês, então você podia pausar, escrever as frases, procurar o significado das palavras que você não conhecia, não é mesmo? E você podia olhar naquela palavra ali cognata, olha aquela palavra que eu aprendi na aula de inglês, essa palavra que eu vou procurar no dicionário, olha, é fácil, é simples, vamos querer, vamos tentar. Então aqui,
Para eu entender uma música, oralidade, né? Para eu entender um vídeo, também oralidade. Eu tenho que quê? Observar, né? Como aqui a gente está tratando do vídeo, observar as palavras cognatas na legenda, observar as palavras que se repetem. Repetiu qual palavra? Uma das palavras que repetiu muito foi if, né? If quer dizer se, então indica condição, tá? Se tem palavras que você conhece, falou de palavra que conhece? Falou. Falou, né, de várias palavras conhecidas. A observar se tem figura, como é vídeo, tinha assim as imagens, as cenas. Encontrar as palavras-chave. Palavra-chave é aquela palavra que você olha e fala assim, o assunto é esse, a resposta é essa, tá? São as pistas que eu falei anteriormente, tá? Analisar a forma que ele fala. Tá bravo, tá com medo, tá feliz. Isso tudo ajuda você a entender, tá? E valorizar seu conhecimento prévio. Às vezes a pessoa acha que não sabe, acha que não entende e sabe muito mais do que ela imagina. Então valorize o seu conhecimento. Você sabe muito mais, tá bom? Aqui eu peguei alguns fragmentos, então é a nossa hora de tentar. Vocês vão tentar comigo daí, não tenho preguiça, não tenho desânimo. Eu peguei alguns fragmentos, né, do vídeo para vocês verem que não era tão difícil quanto parecia. Vamos lá? Ó, quantas coisas nós precisamos saber sobre o auto-isolamento? Self-isolation. Self quer dizer que se refere a si próprio, a si mesmo, né? Quantas coisas? Five things. 5 coisas. Já respondi a primeira e estava na minha cara. Era só observar com atenção. Segunda coisa que eu perguntei: se moramos com outra pessoa e estamos doentes, podemos compartilhar os banheiros? Aí já veio um conhecimento prévio. Gente, tá falando tanto de coronavírus, de isolamento, de ter cuidado. Será que eu vou poder compartilhar meu banheiro? Eu acho que não. Vamos ver? Aí aquele começa aqui com don't. Don't o quê? Não. Don't o quê? Share. Não compartilhe. Então o que eu pensava era verdade. Não posso. Você usou seu conhecimento prévio, ou seja, o que você achava, pensava e já tinha escutado por aí. Mas o que ele falou, tá em inglês? Tá, mas tem imagem, tem palavras aqui, ó, toils, né, share, a gente já viu, né, essa palavra share, de compartilhar em vários aplicativos por aí, não é mesmo? Como devemos separar o nosso lixo? Your waste should be duplo, né, bagged. Né, a embalagem dupla, né, também está mostrando 2 sacolinhas, né? Qual é o assunto desse texto? Até agora não entendi. Será? Falou de quarentena, falou de ficar em casa, falou de tantos cuidados. Então é um assunto que a gente está ouvindo o tempo todo. Vocês ouvem mais em português, aqui trouxe em inglês, mas trouxe de uma forma simples, porque ele está mostrando as ações passo a passo, um vocabulário simples, palavras cognatas, palavras que vocês já viram por aí, já gravaram na mente de vocês. Tá vendo que é mais simples do que a gente imagina, pessoal? É super, easy, muito legal, muito show. E por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. See you! Bye bye, thank you! Se liga na minha dica! E aí, pessoal, já se inscreveram no nosso canal? Se inscrevam, deixem um like e, por favor, comentem, dê sugestões pra gente, por favor. Se liga na minha dica.